Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós queremos tratar um assunto muito importante, então senta aí junto com a sua esposa, com o seu esposo, que eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Aí você pode olhar um para o outro aí já para a gente ver como que vai ser o início do vídeo. Você sabe conversar com o seu marido ou com a sua esposa? Você sabe deixar claro as informações que você quer passar em uma conversa de uma maneira que saia a ideia que você quis passar ou acaba dando em briga? No vídeo de hoje nós vamos tratar isso, vamos colocar alguns tópicos para ajudar você a ter uma comunicação muito mais efetiva. Roda a vinheta. Ouça e observe antes de falar. É uma das coisas mais importantes para que você não prolongue uma discussão. Uma situação num ambiente estressante, às vezes você ouviu algo numa conversa com a sua esposa ou seu esposo que não foi legal. Primeiro pare, ouça tudo, lembre-se de duas coisas importantes. Você tem dois ouvidos e uma boca só. E a gente precisa aprender a trabalhar isso da melhor forma, que é ouça primeiro tudo, espera passar aquela raivinha que vem dentro da gente de querer responder, porque às vezes é uma situação de uma acusação e aí você se sente injusto na situação, mas deixa a outra pessoa falar tudo aquilo que ela tem para falar. E se você se sentir preparado emocionalmente, observando o quê? O ambiente, se a outra pessoa está descarregando uma raiva, talvez não seja o momento melhor para conversar. Então, aviso para a pessoa, eu estou vendo que você está muito nervosa, vamos criar um ambiente melhor para que a gente possa discutir esse assunto, eu sei que isso é importante para você. Se você também não tiver emocionalmente legal com aquilo que foi passado, peça para conversar depois. Não descarregue toda aquilo que está dentro do seu coração, porque geralmente nós cometemos as maiores injustiças quando nós fazemos isso, tá? O segundo tópico é: pense nas consequências de suas palavras. Pense, mas pense mesmo. Lembre de situações em que vocês discutiram, em que o assunto não foi legal, o que isso produziu na sua esposa ou no seu marido, né? Alguma palavra dura que você falou, ofensiva, talvez querendo ou não, mas o que isso produziu no outro? Fez bem? Né? Foi legal? Claro que não, nunca é. E não é legal também a gente falar coisas que vão produzir no outro algum tipo de raiva, de tristeza, e às vezes dentro do casamento até medo, insegurança. Quantos casais não relatam isso? Ele ou ela me diz coisas que me fazem se sentir insegura, que fazem eu me sentir insegura, fazem eu me sentir com medo. Isso não é legal, isso não é bom, isso não produz bons frutos. Então, quando você estiver conversando com seu marido ou com a sua esposa e perceber que não vai ficar legal, assim como o Márcio já disse, encerra o assunto, mas não fale coisas que vão produzir coisas negativas. Claro que uma vez ou outra isso vai passar, é inevitável, a gente é ser humano. Mas o quanto mais você puder se policiar, faça isso. Não se permita falar qualquer coisa de qualquer jeito. Ô Mari, e tomando um gancho do que você acabou de falar, quando escapar, porque nós somos humanos, né? Todos nós vamos falhar, vamos ser injustos com as pessoas, mas quando acontecer, o mais importante, já peça perdão. Falei errado, fui grosso, não deveria ter avançado com essas palavras, não é o que eu pensei. Porque às vezes a gente diz coisas que não era a intenção de dizer, porque a gente está nervoso e quer simplesmente ofender. Mas não é o desejo que a gente tem de falar isso para a pessoa. Então já seja uma pessoa sábia de ter humildade de pedir perdão sobre isso já, para acabar com isso e poder continuar a conversa. Senão isso daí você vai acabar encerrando tudo aquilo que vocês precisavam discutir. Terceiro tópico. Considere seu esposo ou esposa superior a você. E eu queria ler um versículo aqui que em Filipenses 2, versículo 3, que diz o seguinte. Presta atenção aí, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, quando nós estamos falando
de uma conversa, de uma situação delicada dessa, de um ambiente de estresse, a primeira coisa que você tem que pensar antes de lançar um monte de lixo, um monte de coisa ruim que você poderia transmitir, considere essa pessoa como sendo superior a você, é o que a palavra de Deus está dizendo. Considere a sua esposa, porque de fato é um relacionamento muito importante quando nós estamos com uma autoridade. Imagine aí você na frente de um juiz, na frente até mesmo de uma polícia quando acontece a situação. Você jamais fala de qualquer jeito. Você sempre pensa no que você vai falar. Você quer transmitir a informação porque você está precisando, né? Você é cobrado de você isso. E aí você tem cuidado para falar. Só que quando você está com a sua esposa ou esposo, você parece que pega como se fosse um chinelo e joga na pessoa. Então isso é muito ruim. Isso é terrível, por quê? Porque essa pessoa, ela é muito importante na sua vida. E como nós já falamos em outros vídeos a respeito do casamento, ele é uma aliança feita com o Senhor. O Senhor participa dessa aliança. Você falaria assim com o Senhor? Eu sempre gosto de usar uma analogia que para mim ela tem muito efeito. Quando eu preciso falar algo para alguém, se eu sei que aquilo vai de alguma forma ser difícil, eu penso sempre o seguinte: eu sempre tenho os meus relacionamentos primeiro com Jesus, para que eu possa chegar em outra pessoa. Então é como se Jesus ele me cercasse. Em todos os meus relacionamentos, primeiro eu converso com Cristo. Então quando eu penso nisso, com certeza eu não vou falar aquilo que às vezes a minha carne, a minha alma queria gritar a respeito de uma injustiça, a respeito de vou falar o que eu penso, pronto, acabou. Eu pondero, eu levo a ideia, mas com respeito. O casamento, quando se perde o respeito, se perde tudo dentro dessa relação. Então é necessário observar isso e ter sempre isso. Lembre disso. Isso gravou para mim e que em nome de Jesus possa gravar para você. Antes de qualquer relacionamento, você se relaciona com Cristo em todos os teus outros relacionamentos. É para Ele que você fala antes. E aí você vai conseguir transmitir muito melhor a informação. Resolva o problema, não vomite a sua raiva. Porque muitas vezes senta-se para conversar ou discute sem planejar e o único objetivo é despejar a raiva que você está sentindo. Aquilo que está te incomodando ali no outro, de repente você pega e solta tudo na forma de ofensa, de uma forma que vai magoar, que vai entristecer. É bem parecido com o que eu já falei, mas nesses casos a pessoa tem essa intenção de fato, né? Ela até usa desculpa para si mesma ou para o outro de que não, eu quero resolver o problema, mas na verdade o que ela quer é ofender, ela quer magoar intencionalmente. Se você faz isso, tome consciência do quão grave isso é. Não importa o que o outro te fez, não importa o quão magoado você está, não queira resolver uma situação dando troco, se vingando dessa maneira, falando coisas que vão ofender, que vão machucar intencionalmente. Isso vai destruir seu casamento e vai destruir você, né? Isso não é só dentro do casamento, qualquer relação que nós possamos ter esse tipo de atitude, ela é muito destrutiva. E você vai perceber isso com o tempo. Você pode se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que ninguém quer por perto, né? É muito difícil, por exemplo, a gente vê, né, casamento às vezes de muitos anos, em que vai sendo desgastado e as pessoas não resolvem os problemas, chega nesse ponto que a única coisa que elas querem é despejar a raiva nas outras. E aí elas escolhem palavras que vão ferir. Ao invés de escolher palavras sábias, elas escolhem aquelas que vão machucar. Então, se você faz isso, seja lá pela razão que for, pare com isso agora. Isso não vai te fazer bem e não vai fazer bem para o outro. Pessoal, alguns últimos conselhos que a gente já está terminando o nosso vídeo. Uma coisa importante, dentro de tudo isso que a gente falou, para você conseguir aplicar essas coisas, você precisa escolher o melhor momento para conversar. Se você tem um problema para lidar com o seu esposo, com a sua esposa, não, por favor, não escolha os horários de dormir, não escolha os horários que a pessoa acorda. Procure entre vocês conversar qual é o melhor horário para a gente sentar,
tomar um café, pra gente estar tranquilinho para poder conversar. Por quê? Sentar numa mesa de preferência sem nenhum tipo de aparelho eletrônico para tirar atenção. Por quê? Para você estar aquele olho no olho, aquele momento em que vocês dois conseguem dar a maior importância para aquilo que um e o outro está falando. Isso é essencial e você vai ver que quando você começar a aplicar assim, muitas coisas dentro do que a gente falou, você já vai conseguir ver uma transformação, tá? Uma coisa legal também, que eu e o Márcio às vezes a gente usa, é quando tá nessa empolgação de falar, né? De querer falar e acaba passando do ponto, a gente usa uma coisa assim, eu falo pra ele, ou ele fala pra mim, câmbio, né? Tipo assim, ó, chega, já deu. É um sinal, um alerta, você pode pedir trégua, como tem na lição do Casados para Sempre. Você pode pedir, dar esse sinal, combinar esse sinal com o seu marido e com a sua esposa, para que vocês saibam o momento de parar. E é importante que vocês respeitem, é lógico. Lembre da última dica, não queira despejar sua raiva no outro. Queira de fato resolver um problema. Por mais que você esteja com raiva, aprenda a lidar com ela de outra forma. Isso é uma coisa importante também. Nós vemos que muitos casais têm esse problema. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, não é uma questão de gênero, de sexo, pode ser os dois. Mas tem problemas em lidar com a sua raiva, tem problemas em lidar com a impulsividade, com a manifestação das suas emoções, com a expressão, né? Pessoas assim que não sabem se controlar, que têm pavio curto. Se você é esse tipo de pessoa, porque você se percebe assim, ou porque alguém te mostra que você é assim, procure ajuda. Não fique empurrando a vida com a barriga, lidando com isso de qualquer jeito. Isso é muito sério, isso traz muito problema para você e para quem convive com você, para os seus filhos, né? Não se permita mais viver assim. Busca ajuda espiritual, busca ajuda profissional, se for o caso. Mas não se condene e não condene a sua família a viver dessa forma. E a última coisa que a gente quer pedir para vocês é para vocês colocarem os comentários no vídeo a respeito de temas que vocês acham importante para a gente trazer, tá? Fiquem à vontade para colocar, a gente vai estudar os temas e aquilo que a gente puder trazer para abençoar a vida de vocês, a gente vai fazer, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.